No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Toda semana eu trago para você os destaques aqui da Assembleia Paulista e também as notícias do Brasil e do mundo. Então, vamos começar mais essa edição do Rádio em Revista? Nós vamos começar o programa de hoje destacando o trabalho das comissões aqui na Assembleia Legislativa. Uma cerimônia instaurou a Comissão de Relações Internacionais na Casa. A intenção é atrair investimentos para São Paulo. O evento teve a presença de vários consulados com atividades no estado, entre eles dos Estados Unidos. No dia 6 de fevereiro, a Alesp aprovou o projeto de resolução 34 de 2019, que criou a Comissão Permanente. O objetivo é implementar programas e gerar ações conjuntas, como tratados, convenções e acordos internacionais que tragam investimentos para o estado de São Paulo. O presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, do PSDB, falou sobre o assunto. Olha, um dos grandes desafios que o Estado de São Paulo tem é a geração de empregos, né? E a relação internacional com os países que são investidores no nosso país e principalmente no nosso Estado, ela é muito forte, né? Existe uma política do governo, né, muito fortalecida ao longo do tempo nessa relação, né, de empresas e indústrias que estão estabelecidas com as suas sedes fora do Brasil, que façam esses investimentos, né? E São Paulo é a grande locomotiva do país. Então, nada mais justo que o Poder Legislativo, através dessa comissão que nós estamos criando neste momento, né, poder estabelecer esse diálogo com os empresários, com os consulados, com as nações amigas, né, que possam gerar empregos no nosso país e vice-versa, as indústrias brasileiras que possam exportar também as suas produções para os demais países. Essa comissão ela existia no passado aqui na sede do Legislativo, ela foi incorporada para as comissões e agora o Legislativo Paulista dá a devida importância a essa relação que é tão importante, né, para a relação comercial e para a geração de empregos, né, com a recriação das comissões de assuntos e relações internacionais. Outra proposta da comissão é gerar ações conjuntas com os poderes legislativos dos países interessados em ter relações comerciais e culturais com o Brasil, para apoiar iniciativas comuns, especialmente as nações de língua portuguesa. O deputado Castelo Branco destacou a importância da comissão. São Paulo, que é o estado mais rico da União, 25% da população mora aqui. A maioria dos imigrantes brasileiros estão aqui. A nossa balança comercial com o exterior, grande parte está aqui. E a nossa Assembleia não tinha uma comissão que tratasse desses assuntos. Outros estados brasileiros já tinham, em torno de 7. E São Paulo, então, retoma essa posição de protagonista, cria uma comissão na Assembleia para fazer essas tratativas diplomáticas e comerciais com os nossos parceiros. Nós continuamos falando sobre os trabalhos das comissões aqui no Legislativo Paulista. A segunda reunião ordinária da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, presidida pela deputada estadual Beth Saão, do PT, analisou diversos itens da pauta. 2 deles foram aprovados. Um sobre a moção de autoria do deputado Vinícius Camarinha, do PSB, que aplaude os membros do grupo Anjos da Guarda Socorre, de Marília, pela atuação na área da saúde e assistência social em comunidades carentes. O outro de autoria do deputado Coronel Telhada, do Progressistas, para que a comissão apresente moção manifestando aplausos à memória do sargento Mário Cosel Filho. A presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, deputada Beth Saão, falou sobre o andamento dos trabalhos da comissão em 2020. Eu fico muito triste porque eu vejo que as reuniões da Comissão de Direitos Humanos têm um tanto de dificuldade de avançar. Muito pedido de vista sobre os requerimentos, sobre projetos. Isso é muito ruim. Foi o que eu falei aqui. Gente,
Se nós, que somos deputadas e deputados, não trouxermos aqui para dentro da Comissão de Direitos Humanos os agentes públicos que nós entendemos que precisam dar satisfação das suas ações, dos seus atos, meu Deus, para que vale essa Comissão de Direitos Humanos? Nós não vamos aqui pôr o sujeito na parede e pregá-lo na parede, nós vamos apenas conversarmos como pessoas civilizadas, mas há ações que acontecem, né? Não é só da polícia, é muitas vezes seguranças em áreas privadas, que problema com criança e adolescente, morte às vezes de pessoal ligado à comunidade LGBTQ, então, enfim, a gente está sempre buscando, são trabalhos escravos que a gente tem denúncias. Essa é uma comissão que recebe denúncias de uma forma muito intensa. Nós precisamos dar uma justificativa para a opinião pública. Como que a gente faz isso? Vai empurrando com a barriga? Até quando? Agora nós vamos falar sobre a Comissão de Saúde. Os integrantes da CS, da Comissão de Saúde, ouviram o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Mário Jorge Tsuya. O presidente do CRM Paulista destacou a importância do avanço da telemedicina para áreas públicas de saúde e ressaltou alguns desafios da responsabilidade médica no atendimento à distância. O avanço tecnológico no mundo moderno está à vista de todos. E a medicina não poderia ser diferente, né? E a medicina está incorporando todo esse avanço tecnológico. E isso já é uma realidade quase que irreversível. O que falta é talvez regulamentar alguns setores da prática da telemedicina, tá? Obviamente, para acompanhamento de doentes crônicos que necessitaria fazer retornos periódicos para o médico, a telemedicina vem de encontro com o desejo tanto do médico quanto do paciente. Obviamente, tornando a coisa mais prática, mais barata, e evitando-se locomoções desnecessárias, né? E tem muito a ver também, talvez, com a mobilidade que tanto se fala nas regiões urbanas, né? Agora, por outro lado, ela traz algumas preocupações, alguns problemas, tá? Com a medicina à distância, tá? O nível de responsabilidade profissional do médico, né, nunca foi previsto esse tipo de, digamos, atividade e como responsabilizar um médico, por exemplo, que atua em mais de um estado. Que, na verdade, o Conselho Regional de Medicina, né, primando pela segurança e benefício do paciente, ele fiscaliza a atuação do médico. Como é que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo pode fiscalizar um médico que esteja eventualmente por Rio Grande do Sul? Tá? Será que o trabalho que ele desenvolve à distância no Rio Grande do Sul, mas fazendo efeito aqui em São Paulo, se tiver algum mau resultado, ele vai responder aqui em São Paulo ou vai responder no Rio Grande do Sul? Tá? Ou então, pior ainda, se esse profissional que estiver prestando a assistência à distância for de um país estrangeiro, como é que alguém que está num país estrangeiro pode ser cobrado por um conselho regional aqui do Brasil das suas responsabilidades e das consequências de seus atos? Isso é uma coisa que ainda não tinha sido sequer imaginado e vai ser realidade, não tem dúvida, né? E para isso que há uma necessidade de uma regulamentação, pelo menos da prática dessa medicina por um meio, né, digamos, à distância. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Alex de Madureira, do PSD, comentou a expansão do coronavírus no Brasil e também falou sobre um projeto de lei aprovado pela comissão que autoriza as prefeituras a firmarem convênios para garantir aparelhos desfibriladores cardíacos automáticos nos municípios paulistas. Eu vejo uma importância muito grande na colocação do desfibrilador, disponibilizá-lo o máximo que for possível, porque já é comprovado que esse tipo de aparelho salva vidas. Mas, ao mesmo tempo, tem essa discussão que houve aqui hoje, é uma discussão totalmente salutar e importante, porque se também você ter o aparelho e não tendo alguém para utilizá-lo, torna-se um outro problema. É como você ter um carro sem gasolina, né? Você tem o veículo ali, mas você não pode andar. Então, ou você ter o carro e não ter o motorista. Então, são situações como essa. É uma discussão que nós estamos vivenciando isso, né, em todo o país e vendo notícias por todo o mundo, né, país sofrendo com o coronavírus. O próprio estado de São Paulo foi o primeiro estado do país a ter um caso registrado e confirmado. Então, essa preocupação ela deve haver mesmo. Achei muito importante a colocação do deputado Edmir,
Porém, esses 3 requerimentos não tinham sido pautados, não tinham sido colocados na pauta. Eu não sei se pelo tempo que eles foram apresentados ou a presidente da comissão, a deputada Analice Fernandes, poderia explicar melhor, né? Mas nós decidimos aqui, durante a comissão, que votaríamos ele com uma extra, né? Abriríamos uma extra depois para votarmos esses requerimentos. Trazendo aqui o Dr. Davi Wipp, que ficou responsável por essa força-tarefa aí do Estado de São Paulo, de combate, conscientização e essa preparação de todos nós para o coronavírus, e também do secretário estadual de saúde, né, o Dr. José Henrique Germa. Eu acho importante isso e até acho que é proveitoso isso, tanto para o Dr. Davi Wipp, que está à frente desse conselho aí do combate ao coronavírus, como também o secretário de saúde. Acho que é um momento importante, onde todos nós estamos envolvidos nisso, tentando fazer o melhor para a população, para nós ou nos prepararmos ou nos precavermos de alguma forma para que isso não se torne uma realidade no estado de São Paulo e no Brasil. Na segunda reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, os deputados aprovaram uma moção feita pela deputada Adriana Borgo, do PROS, que apela ao governador e ao secretário de Segurança Pública de São Paulo que apoiem os projetos legislativos voltados à proteção e ao bem-estar dos profissionais da segurança pública. Aprovada a moção de autoria do deputado Campos Machado, do PTB, que aplaude a Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo pelos 70 anos de existência. A comissão também recebeu policiais aprovados no concurso público de 2014. O grupo veio pedir apoio, já que eles não foram chamados para as vagas de agente de escolta e vigilância. O policial Patrick Tales falou sobre o assunto. Hoje o sistema penitenciário ele está com déficit e vem aumentando a cada dia. Na verdade, a cada ano existe uma estimativa aí de baixa de 100, 200 homens, seja óbito, afastamento, aposentadoria. Contratações, inclusive, de 2013 a 2019 foram contratados 1.200 e alguma coisa agentes de segurança e 600 agentes de escolta. Isso não supre o déficit de maneira alguma e ainda foram inaugurados 22 presídios. Nós não temos como trabalhar com segurança. Você coloca 2.700 presos numa unidade com 4 guardas para virar uma noite. Imagina a segurança que esse guarda tem. O deputado Major Meca, do PSL, defendeu a reivindicação do grupo. Nós sabemos da dificuldade hoje no sistema carcerário em São Paulo para se fazer a manutenção da ordem. Esses profissionais estão passando por situações de carga horária de trabalho extremamente desumanas por falta de efetivo. E o governador não apresenta uma atitude, a convocação desses profissionais para que se possa melhorar as condições dessa categoria. E o presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, o deputado delegado Olim, do Progressistas, teve seu requerimento aprovado que convida o ouvidor da Secretaria de Segurança Pública e o ouvidor das polícias de São Paulo. Vamos trazer aqui o general Campos para que venha aqui prestar contas da sua Secretaria de Segurança Pública para todos os deputados, porque ele estava sendo convidado pela Comissão dos Direitos Humanos, tinha uma convocação aqui que acabou colocando em votação e foi rejeitado, então eu estou convidando e convidando também o ouvidor das polícias que acabou de entrar. Acho importante ele vir aqui mostrar para o que ele veio, qual vai ser o trabalho dele, o que ele vai fazer de bem para as polícias. Para meter a boca já tem um monte para meter a boca, não precisamos mais um. Continuamos com mais notícias sobre as atividades aqui do Legislativo Paulista. O desastre ambiental na Baixada Santista no início do mês de março deixou dezenas de mortos, desaparecidos e desabrigados. Foi pauta de uma reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A comissão analisou diversos itens e grande parte deles foi aprovada,
como de autoria do deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, que obriga fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes de produtos fármacos a estruturar e implantar sistemas de logística reversa. O deputado Castelo Branco, do PSL, apesar de não fazer parte da comissão, pediu apoio aos parlamentares da CMADS para uma audiência pública de sua autoria na Serra da Mantiqueira e explicou o motivo. CMADS, né, é a comissão. Mais uma unidade de conservação que querem criar na Serra da Mantiqueira e, na nossa maneira de entender, prejudicial à população. Serra da Mantiqueira, que já tem unidades de conservação que protegem o meio ambiente e onde não há necessidade de se criar mais uma. A nossa maneira de entender, repito, interesses escusos e inconfessáveis estão por trás disso aqui. Ou seja, a população rural, principalmente da cidade de Piquete, se sente muito prejudicada com a criação disso aqui. Mais de 750 famílias vão ser diretamente atingidas caso isso seja aprovado. Menos produção rural, menos valor agregado no campo, mais êxodo da área rural, agricultura familiar prejudicada, enfim. O que eles alegam não é benefício para a sociedade. A deputada Mônica Seixas, da bancada ativista, informou que pretende pedir uma audiência pública para debater a situação do desastre ocorrido em várias cidades do litoral paulista, com deslizamento de terra que vitimou mais de 70 pessoas, entre mortos e desaparecidos. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o deputado Caio França, do PSB, avaliou a reunião. Então, acho que foi bom porque a gente fez uma limpeza aí no bom sentido da palavra na pauta, aprovamos praticamente todos os projetos que estavam e requerimentos que estavam sugeridos, muitas audiências públicas, o que eu considero importante, porque é uma comissão que tem esse debate, tem sempre os dois lados, né? O lado mais pró-ambiental e o lado mais ligado ao avanço de construção civil, etc., que é um importante debate que está não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Com relação ao meu requerimento, tem a ver com a região do ABC. Eu recebi uma demanda do vereador Akira, de Rio Grande da Serra, explicando a respeito do empreendimento chamado Campo Grande, lá no ABC, que envolve a região do Paranapiacaba, que envolve mais de uma cidade lá. Então, há várias dúvidas, eles já tentaram fazer isso oficialmente pela Câmara de Rio Grande, não conseguiram ter acesso. Então, acho que a Assembleia, pelo que representa, terá essa tarefa. Nós já tínhamos aprovado aqui uma visita em loco no empreendimento, mas agora aprovamos uma audiência pública para que possa ser feito debate com as universidades, com o Ministério Público, enfim, com outros órgãos e, claro, também com o empreendedor, para que ele possa apresentar aquilo que ele pretende fazer e todos os impactos que vão envolver na região, porque ali tem um braço da Billings, que abastece aí a região da Baixada Santista, a própria Grande São Paulo e outras regiões mais. Os deputados que integram a Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo realizaram o primeiro encontro de 2020. Em discussão, mais de 10 projetos de lei. Entre os projetos aprovados está o PL 677 de 2016, de autoria do ex-deputado Cezinha de Madureira. A proposta, que tem a relatoria da deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, prevê a reserva de pelo menos 5% das vagas de emprego para trabalhadoras nas obras públicas de São Paulo. Ela falou com a gente sobre esse projeto. Eu acho que todo emprego, toda forma que a gente pode entrar, né, que abre a porta, a gente tem que conquistar, entrar com força, com garra, para a gente conseguir, aos poucos, alcançando o nosso espaço sem nunca abrir mão. O que nós não podemos é abrir mão de espaços, nós não podemos deixar que os nossos espaços sejam ocupados. Então, a gente vai devagarinho, com muita calma, mas a gente vai ocupando. E esse daí é uma nova, né, uma nova brecha que se abre, porque até então não tinha nada, né, não tinha nenhuma cota, não tinha absolutamente nada. Então, nós ficamos muito felizes, fiz o relatório, colocamos lá, apesar de ser um projeto autorizativo, ele traz agora a pressão da mulherada para ir atrás e buscar que se cumpra a autorização que tem do projeto. Então, agora a gente vai passando de boca em boca, a gente já está lá, vamos, mulherada, vamos atrás, vamos correr, que tem mais um lugar
para a gente poder conquistar. Depois de duas parlamentares pedirem vista para um item da pauta que tratava da troca de denominação para policiais aposentados, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, solicitou à presidência a suspensão da reunião por 2 minutos. Durante o recesso, ele argumentou e convenceu as parlamentares a retirarem o pedido de vista. Ele falou sobre a aprovação desse projeto. O projeto não é um projeto simples, ele não altera em nada, ele simplesmente faz uma alteração de denominação. Hoje, os policiais militares e outros cargos no Estado, quando são aposentados, são chamados de inativos. É pejorativo, chama uma pessoa que é inativa, é uma pessoa morta, uma pessoa que não faz nada. Então, é um termo até pejorativo. E há muito tempo nós estamos tentando, na Polícia Militar propriamente dito, nós já não usamos esse termo, nós usamos o termo veterano, já usado há muito tempo. Mas na legislação ele continua como inativo. Então, para que faça essa alteração, é uma alteração simples, havia a imposição de um outro projeto também, nas mesmas situações, nos mesmos termos, mas como desse projeto do Major Meca era o projeto mais antigo, a casa tem o costume de sempre levar pelo projeto mais antigo. E assim foi feito. Agradeço às deputadas Valéria Bolsonaro e a professora Bebel, que entenderam a situação e nós votamos o projeto e conseguimos fazer com que a nossa comissão tenha mais agilidade na aprovação dos seus projetos, que faz com que todo mundo ganhe. O presidente da comissão, o deputado Márcio da Farmácia, do Podemos, fez um balanço da reunião e falou das perspectivas para 2020. Essa reunião de administração pública e relações de trabalho é muito importante para essa casa. E a avaliação que a gente tem feito dos projetos, principalmente hoje, de vários projetos que tinham em pauta, só 4 foram aprovados. Por quê? Porque as dúvidas têm que ser tiradas. Quando o deputado pede vista de um projeto, ele tem a intenção de entender o projeto e, muitas vezes, junto com esse entendimento, ele melhorar o projeto para essa Casa de Leis. Então, isso é muito importante para nós. Eu fico satisfeito quando acontece isso. Não pode se votar em dúvida. Fazer voto em dúvida é preocupante, porque esse projeto não é para nós. É para esse mundão que está aí fora de população que depende do nosso voto aqui dentro. Continuamos falando sobre trabalhos realizados pelos parlamentares nas comissões aqui da Assembleia Paulista. Os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisaram 47 itens. Todos receberam pedidos de vista. Os deputados firmaram um acordo para votar e eleger o novo vice-presidente da CCJR para este ano. O candidato indicado, o deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL, falou sobre o acordo entre os integrantes da comissão. Isso foi um acordo firmado no ano passado, que foi dividido em 2 anos. Um ano foi a deputada Marina Elô como vice-presidente e esse ano agora nós estaríamos dentro desse acordo sendo eleito o vice-presidente que se dará na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado estadual Mário Bragato, do PSDB, também comentou a escolha dos parlamentares. Na verdade, tivemos no ano passado uma disputa entre a deputada Marina Elô e o deputado Tenente Nascimento, e a Marina Elô ficou garantido que ela ficaria no primeiro ano e no segundo ano o Tenente Nascimento. Agora nós temos que resolver e para isso nós temos que fazer uma convocação para a eleição do vice-presidente, que seguramente será o Tenente Nascimento. Agora o Rádio Revista abre um espaço para uma merecida homenagem ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, que completou 140 anos de serviços prestados à população. Bons serviços prestados à população. A corporação foi criada por uma lei estadual no dia 10 de março de 1880, depois que um grande incêndio atingiu a biblioteca da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, no centro da capital paulista. No início, 20 agentes atuavam como bombeiros em São Paulo. Hoje são mais de 8 mil. Em 2019, os bombeiros atenderam mais de 4 milhões de ligações pelo 193, 70 mil salvamentos, 247 mil vítimas foram atendidas e 237 mil resgates. Olha só os números. Para falar dos valorosos trabalhos dessa corporação, o Sérgio Everton e a Amanda Nascimento conversaram com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, que atuou como bombeiro ao longo de sua carreira militar. Vamos acompanhar essa entrevista. Deputado,
O senhor tem mais ou menos aí números, né? Ideia de quantos homens e mulheres, né? Fazem parte aí do efetivo do Corpo de Bombeiros, hoje em São Paulo? Hoje, esse número gira em torno de 8.500 profissionais, homens e mulheres, que se dedicam à vida, a salvar, a resgatar, a extinguir incêndios. E tem quantas viaturas, mais ou menos, que fazem, Agora, dão um apoio, né? Número de viaturas, nós não temos, assim, um número exato. Mas eu tenho aqui, eu tenho aqui. Diria que tem mais viatura do que um efetivo necessário para poder combater chama. Mas tem 2.000, se eu não me engano, 2.400 viaturas, deputado. Só que tem muitas viaturas que já estão em uso há muito tempo, né? E o governador João Dória está adquirindo viaturas agora nesse ano para poder substituir algumas unidades, para poder continuar o serviço de excelência que o bombeiro presta à população. Exato. Mas, deputado, a gente está com imagens aqui, né, do Corpo de Bombeiros, inclusive um desfile que acontece, né, do Corpo de Bombeiros, nessas imagens a gente está vendo. Só para você ter uma ideia, né, somente em 2019 esses homens e mulheres bombeiros, né, que colocam a vida em risco para salvar o povo, atenderam aí 4,3 milhões de ligações pelo telefone 193, viu? Que é o telefone de emergência. E realizaram 236,9 mil resgates. Existe um problema que todos os serviços públicos sofrem, que é de trote, né? A gente sempre recomenda para que as pessoas não utilizem o 193 para trote, porque no fim tem gente precisando. Pode ser que até um parente dele esteja precisando utilizar o telefone, não tem acesso porque tem gente telefonando para dar trote. Exatamente. Mais informações aqui, são 69,7 mil salvamentos e 51,4 mil incêndios, deputado. Também foram promovidas aí 5,5 mil ações educativas, 77 mil prevenções em praias e balneários e socorridas. Olha só, deputado, o número, 247,3 mil vítimas. O senhor que foi bombeiro, por quanto tempo o senhor atuou no Corpo de Bombeiros, deputado? Eu atuei em torno de 11 anos. Em 78, nós fizemos o curso de bombeiros. Aí, a partir daí, eu fiquei até... eu saí algumas vezes para fora do Corpo de Bombeiros. Entretanto, a maior parte do meu tempo de oficial foi no Corpo de Bombeiros. Eu fiquei até 1990, quando eu fui trabalhar no Palácio do Governo, no governo Fleury. Deputado, como o senhor citou, né, o senhor foi parte da corporação, o Corpo de Bombeiros realiza um trabalho extremamente importante para o estado de São Paulo, e tem também essa questão de que eles se arriscam, né? Muitas vezes os bombeiros saem para ajudar uma ocorrência e não sabem se retornam para casa, né? Como o caso da Baixada Santista. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente está numa ocorrência dessa natureza, a gente esquece até da família, a gente pensa naquele que está precisando que a gente estenda a mão, para que a gente possa tirar de uma situação de perigo. E a gente realmente acaba esquecendo do perigo que a gente corre, porque a adrenalina na hora a gente fica pensando só na vítima que precisa de socorro. Esses são os verdadeiros heróis, né, deputado? A gente é despojado de qualquer sentimento assim de repulsa ou qualquer coisa. Tanto é que quando a gente vai para a rua para salvar, não interessa se o cara é bandido, se é mocinho, se é mendigo. Nem social que a gente não atenda, porque envolve vidas humanas e as vidas humanas, vocês sabem como nós prezamos, né? Exatamente. Agora, esses 140 anos, deputados, aqui na Assembleia Legislativa, inclusive... a Assembleia presta homenagem sempre aí, né, à corporação, no geral, na Polícia Militar, porque o Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar de São Paulo, né? Isso, são, no Brasil, aliás, no mundo, né, existem apenas 2 corpos de bombeiros que é ligado à Polícia Militar. Estado do Paraná e o Estado de São Paulo, né? Eu não vejo muito, assim,
operacionalmente, essa ligação não tem funcionalidade, eu diria. Certo. Deputado, olha, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e através do senhor eu quero parabenizar, né, essa instituição, o Corpo de Bombeiros, pelos 140 anos de existência, viu? Muito obrigada, deputado. Oi. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me dão, lembrando que esse ano nós vamos fazer a Semana do Corpo de Bombeiros aí na Assembleia. Que bom que eu puxei esse gancho, então. Nós conseguimos a denominação Afonso Luiz Chanchuli, que foi um dos heróis do bombeiro, no prédio em que se encontra o Corpo de Bombeiros, lá na Praça Clóvis, né? Foi aprovado o projeto de lei, agora estamos aguardando a sanção do governador. E o especial Rádio em Revista aqui da Rede Alesp faz um pequeno intervalo. Nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, está de volta. E durante a visita mensal aqui na Assembleia Legislativa, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, participou de uma reunião com os parlamentares. O encontro com os deputados durou 1h30 e foi conduzido pelo presidente da Alesp, o deputado Cauê Macris, do PSDB. O governador João Dória falou sobre alguns projetos de sua gestão. Os deputados puderam expor suas dúvidas em relação a investimentos e ações de diversas pautas, como educação e saúde, com reflexos nas regiões de atuação dos parlamentares. O deputado Carlos César, do PSB, fez questionamentos sobre a estrutura pública para atendimentos de casos de coronavírus e também pediu celeridade na duplicação do trecho da rodovia Emerenciano Prestes de Barros, a SP-97, na região de Sorocaba. Nós reiteramos um clamor da cidade de Sorocaba pela duplicação da rodovia Emerenciano Prestes de Barros, a SP-97, para ajudar, sobretudo, a população do Jardim Carandá, enfim, do Alto do Ipanema, pessoas, mais de 20 mil famílias que ali residem, e nós esperamos que do governo do estado possa haver celeridade na conclusão e no início dessas obras tão caras para a cidade de Sorocaba. Um outro pleito que nós fizemos ainda é a questão do coronavírus, que infelizmente muita boataria e muitas coisas sérias também estão sendo comentadas. São Paulo tem agido, mas a gente espera que as ações possam trazer resultados efetivos para que a população, principalmente aquela mais idosa e aquelas que já têm uma doença pré-existente, que ao assumir uma doença como essa, uma doença altamente contagiosa, possa congestionar todo o nosso sistema público de saúde, enfim, e virar um caos aqui no estado de São Paulo, Brasil, como é o que está acontecendo na Itália e em outros países aí da Europa. A deputada doutora Damares Moura, do PSDB, solicitou ao governador maior atenção para o atendimento às mulheres vítimas de violência. Eu destaquei ali, na reunião, o olhar que o governo do estado tem tido para as mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, de violência, não é? E o governo do estado está olhando para esse contexto que hoje é tão significativo. E eu pedi ao governador, em presença da secretária Célia Parnes, de que a gente avance um pouco mais na capacitação, não é, de agentes de saúde que estão nas unidades de saúde do estado, para que, se a mulher fizer essa primeira busca de socorro numa unidade de saúde, não é, haja um agente capacitado para fazer este primeiro acolhimento. Embora o governador destacou, e é verdade, as mulheres procuram primeiro a autoridade policial, mas podem procurar em segundo plano e algumas em primeiro plano a unidade de saúde e ali ter agentes capacitados para fazer o primeiro acolhimento, que é tão importante no momento que a mulher está vivendo essa situação. Já o deputado Adalberto Freitas, do PSL, manifestou sua preocupação com a propagação do novo coronavírus em presídios.
Eu fiz algum pleito, eu conversei com o governador a respeito dessa preocupação do coronavírus, né? Mas ele falou que está com uma equipe muito boa, Davi Wip, está coordenando o trabalho junto com os demais infectologistas lá, e eu apenas coloquei ele numa situação para tomar um cuidado também com a questão do coronavírus, não chegar até os presídios. Se chegar até os presídios, a gente sabe que lá o ambiente é favorável para a propagação dessa doença, e aí, obviamente, nós temos um colapso na questão de leitos hospitalares que os presidiários têm preferência, né, por conta da situação que eles vivem, né? E o governador se mostrou bem atento a todas as questões, já falou com o diretor do SAP, né? O coronel Olivaldo Restivo, que já estão tomando providência quanto a isso aí. Ele também coloquei para ele, registrei um fato que aconteceu hoje na região de Interlagos, que eu sou de lá, que um colégio lá, Albert Einstein, suspendeu as aulas por conta de 30 casos de H1N1. E o governador, com certeza, vai estar tomando as devidas providências. O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, trouxe novidades sobre a linha de trem que liga São Paulo a Sorocaba. Num primeiro momento, a concessão à iniciativa privada deixou de fora o trecho Sorocaba-São Paulo, porém o governador disse em primeira mão que esse trecho será concessionado em 2021, atendendo a região metropolitana de Sorocaba, mais de 2 milhões de habitantes, um pleito antigo nosso lá de Sorocaba. Já o líder do governo na Lesp, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, ressaltou a importância do encontro mensal com o governador aqui no Parlamento Paulista para facilitar o diálogo entre os dois poderes. O governador vem aqui para dar explicações aos deputados. Vários deputados querem fazer agenda com o governador. Então ele prefere vir aqui e fazer uma agenda pública com todos os deputados. Eu acho que não teve governador na história que veio mais à Assembleia Legislativa, ele vem sistematicamente todos os meses. Isso é bom para o Parlamento e bom para o governo de São Paulo. E a cada pleito parece que ele já dá uma resposta imediata. Sim, ele responde, o que não sabe, amanhã a assessoria vai responder, vai ver o que é, né, se informado, e às vezes é um problema que houve por causa de chuva, um problema como teve hoje de uma escola, que o município quis ir lá para limpar a escola, a diretora não deixou porque disse que era do Estado. Quer dizer, isso você vai sanando as dúvidas do Estado. Um evento aqui no Legislativo Paulista homenageou autoridades e personalidades das Forças de Segurança Pública de São Paulo. A homenagem foi realizada pelo Instituto Histórico Militar e contou com o apoio do deputado Márcio da Farmácia, do partido Podemos. Um dos homenageados foi o sargento Praxedes, que depois de ficar paraplégico em uma ocorrência, passou a administrar a Regional Oeste da Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos, aqui do estado de São Paulo. Área civil, criminal, trabalhista, administrativo e também cadeiras de rosa, cadeiras de banho, policial, AVC, derrame, amputação por diabetes, papai, mamãe, enfim, depende de alguns materiais e a associação supre a família do policial militar com esses materiais. O estado de São Paulo tem cerca de 7 mil policiais militares deficientes ou com alguma sequela em decorrência da atividade. Para homenagear esses profissionais, o Instituto Histórico Militar entregou a medalha Sangue e Bravura. Também foram concedidas as medalhas combatentes da Força Pública, Bandeirante Domingos Jorge Velho e Batalha do Tuiuti. O soldado PM Vernini recebeu a medalha Bandeirante por ter participado do salvamento de um bebê abandonado em um bueiro, aqui na capital paulista. Ele falou com a gente da emoção da homenagem. Entrei no bueiro, peguei o bebê, ela se mexeu e já corremos para o hospital para socorrer. Era recém-nascida, até o momento a gente não sabia se estava com vida ou não. Quando a gente pegou, observou que estava com sinais vitais e no hospital deram mais ou menos aproximadamente 20 dias. O Instituto Histórico Militar foi criado para resgatar, preservar e divulgar fatos e atividades relacionados com a história militar. Na solenidade aqui na Assembleia Legislativa, foram homenageados 76 pessoas, entre civis e policiais militares. O deputado Márcio da Farmácia do Podemos foi o proponente da solenidade e ele foi representado no evento pelo sargento Galesco, diretor de Relações Institucionais do Instituto Histórico Militar. Em 10 anos foram mais de 1.300 policiais mortos, né, no estado de São Paulo, 5.500 feridos e nada mais justo do Instituto estar fazendo essa homenagem, pelo menos agraciar uma pequena fração desses heróis aí que estão sempre se destacando em suas ocorrências. Os deputados aprovam um projeto de lei que pune
quem divulgar informações falsas. Esse projeto foi aprovado aqui na Assembleia e a proposta estabelece multa de cerca de R$ 5.500 a quem elaborar ou divulgar fake news. Também será punido quem usar mecanismos automáticos de compartilhamento de comunicação em meios virtuais com a finalidade de gerar notícias falsas. São aí os conhecidos como robôs de internet, né, que estimulam aí que outras pessoas compartilhem ou repliquem os comentários. Quem propagar informação falsa de algum veículo jornalístico sem intenção de prejudicar alguém não será punido. De acordo com o autor do projeto, o deputado Edmir Chedid, do Democrata, a multa será cobrada em UFESP, que é a unidade fiscal do estado de São Paulo, que em 2020 tem a cotação no valor de pouco mais de R$ 27 cada. É de penalidade de uma infração de 200 UFESPs da primeira vez para quem elaborar fake news, divulgar, compartilhar, né? A reincidência é o dobro, são 400 UFESPs, é uma multa pesada. E se isso for realizado por um servidor público, e principalmente dentro de uma área pública, com equipamentos públicos, o valor da multa é o quádruplo. Então é algo bem pesado, porque a população não pode ficar sujeita a receber informações que não são corretas. Segundo o deputado Gil Diniz, do PSL, será difícil avaliar cada caso. Mas é complicado a questão da punição, quem vai decidir o que é verdade e o que é fake news. Então, a gente acredita que a internet, os meios de comunicação têm que ser livres, né, para publicarem aí o bem de direito. Por quê? Quem vai decidir aí é você que está em casa, o que é verdade e o que não é. O projeto seguiu para análise pelo governador João Dória, que poderá sancionar ou não a medida. Uma solenidade no auditório Paulo Kobayashi empossou o deputado Sargento Nery, do Avante, como integrante imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, Histórias e Literatura. Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. O deputado ocupa agora a cadeira número 27 como acadêmico imortal no Colegiado de Honoris Causa e também foi agraciado com o colar de mérito cultural. Ele falou sobre essa condecoração com a nossa equipe. É um prazer imenso, né? Hoje, além de ser homenageado, eu tomo posse da cadeira 27, que era do Anselmo Rondon, uma pessoa magnífica, que fez um trabalho social espetacular e sinto-me honrado em tomar posse dessa cadeira. É uma coisa surpreendente, né? Para uma pessoa que veio, um filho de cozinheira, né? Chegar e receber uma cadeira como essa é de encher os olhos. Então eu estou muito feliz, né, de me tornar um imortal da Abrace. E uma particularidade, o último documento que o presidente da Abrace, que é o Michel Chelala, assinou foi o meu convite. Logo após assinar o meu convite, um dia depois ele acabou falecendo, infelizmente, o qual também presta homenagem a ele. O auditório Teotônio Vilela, da Assembleia Legislativa, recebeu o primeiro Fórum das Mulheres Policiais Penais do Brasil. Desde dezembro de 2019, o Congresso Nacional promulgou a PEC 104, que equipara agentes penitenciários ao status de policial. A medida dá ao policial penal direito, em uma situação de escolta, exercer o papel de polícia, entre outras atribuições. De acordo com o senador Major Olímpio, essa conquista é um avanço para toda a categoria. Não basta estar no texto constitucional, nós precisamos agora fazer a regulamentação disso, começar certo em relação ao papel da mulher. Nós não podemos fazer com que a policial penal ela sofra durante muitos anos o que sofreram, por exemplo, as policiais militares femininos, as policiais femininos civis da Polícia Federal. Então nós já precisamos avançar. E você vê justamente a mobilização delas, dos sindicatos, da representatividade, dizendo é o momento de fazer já no processo de regulamentação da própria Constituição. Fabiola Castilho, policial penal e organizadora do evento, explica a importância das agentes femininas na estrutura de uma prisão.
O trabalho ele consiste não somente, como muitos pensam, que é somente apertar botão. Isso não é isso. Nosso trabalho é muito mais complexo que isso, né? Tem vários departamentos que cuidam de vários aspectos em relação à unidade prisional, ao controle da segurança, a logística em relação a levar os detentos aos fóruns, a hospitais. Tem todas essas coisas que envolvem o sistema prisional. O trabalho ele consiste não somente, como muitos pensam, que é somente apertar botão. Isso não é isso. Nosso trabalho é muito mais complexo que isso, né? Tem vários departamentos que cuidam de vários aspectos em relação à unidade prisional, ao controle da segurança, a logística em relação a levar os detentos aos fóruns, a hospitais. Tem todas essas coisas que envolvem o sistema prisional. Doutora Márcia Póvoa, conselheira da OAB e procuradora regional de prerrogativas de Goiás, veio prestigiar o evento e contou que o trabalho da OAB é contínuo com o sistema prisional e, por isso, veio apoiar a categoria e isso para ela é um dever. Vamos acompanhar a entrevista. É de suma importância a OAB ter com ela todas essas policiais penais, mesmo porque o nosso trabalho é contínuo juntamente com o sistema prisional. Então, vemos uma importância muito grande de nós nos unirmos e apoiar também essa causa das policiais penais. Lançada a frente parlamentar em defesa da extensão da linha 4 amarela do metrô, que deverá chegar a Taboão da Serra. O evento contou com a presença de parlamentares, lideranças comunitárias e moradores da região. O assistente social morador de Taboão, Wagner Eckstein, falou da importância da linha 4 do metrô. Ali nós temos 6 cidades, Taboão, Embu das Artes, Itapecerica, São Lourenço, Juquitiba. São 6 cidades que junto nós temos ali praticamente 1 milhão de habitantes. Se levarmos em conta a divisa de Taboão com o Campo Limpo, nós temos mais 1 milhão de habitantes. É uma região extremamente populosa. E com a vinda do metrô, que nós esperamos há décadas, né, nós ganharíamos muito na qualidade de vida, na acessibilidade, o trabalhador. Nós teríamos uma situação extremamente confortável, né? Um direito assegurado que seria esse transporte rápido, né? Que nos daria uma qualidade de vida para o morador, para toda aquela região sudoeste. O deputado Aprígio do Partido Podemos é o coordenador da frente parlamentar e ressaltou a importância da construção da extensão da linha 4 até Taboão da Serra. Bom lembrar, gente, que a extensão até Taboão é fundamental para os moradores lá da região, porque pode reduzir de 1 hora e 35 minutos o deslocamento até aqui a região central de São Paulo para apenas 25 minutos, né? Um ganho de 1 hora e 10 para os moradores da região. Pelo menos 36 deputados assinaram a frente parlamentar e estão dispostos a caminhar com a gente para levar esse metrô, ampliar até Taboão da Serra. A perspectiva dessa frente parlamentar é fazer com que a gente amplie a estação de Taboão da Vila Sônia até Taboão da Serra. Alguns deputados que integram a frente parlamentar foram ao evento para apoiar a iniciativa e destacaram a importância da reivindicação para mudar a realidade do transporte público da região. Essa é a opinião do deputado Márcio da Farmácia, do Partido Podemos. O transporte coletivo, hoje no Brasil, em São Paulo e também em Taboão, ainda é um problema muito sério para a locomoção das pessoas. E pensando em melhorar o transporte coletivo da região, a linha 4, a linha amarela e com a extensão até Taboão da Serra, seria sensacional para acomodar aquela população para o trabalho, para a universidade, para as escolas, para que a população possa ter um conforto maior e mais uma unidade de transporte, que é o metrô, que hoje é de excelência, de qualidade, e o mundo fala isso. O deputado Teonílio Barba, do PT, também esteve presente no lançamento da frente parlamentar e falou da importância da construção da linha 4 do metrô. Quer dizer, da ampliação da linha 4 do metrô. Ela já está construída. A região lá de Taboão da Serra tem, somado toda a região, tem 1,5 milhão de habitantes. A do ABC tinha 2.800.000, 2.900.000 habitantes. O transporte público de massa é um transporte muito importante para as regiões que têm milhares de trabalhadores. Então, eu espero que o João Dória honre, faça um projeto para lá.
Então, a frente parlamentar ela é importante para isso, para lutar em defesa dos interesses de transporte público, popular e transporte de massa e de qualidade. Mudando de assunto, você está preparado para declarar o seu imposto de renda? Entre os meses de março e abril, poucos escapam. É preciso encarar o tributo mais abrangente e temido pela população brasileira. O imposto de renda é cobrado anualmente pelo governo federal sobre os ganhos de pessoas e de empresas. Seu valor é pago de acordo com os rendimentos declarados. Para falar sobre as declarações do imposto de renda, os jornalistas Sérgio Everton e Amanda Nascimento entrevistaram o advogado tributarista Alessandro Guilardi. Então, vamos tirar algumas dúvidas sobre o leão? De cara já a gente sabe. Quem deve, então, declarar, a gente quer saber isso, né? O imposto de renda neste ano, Alessandro. Bom, todas as pessoas físicas e jurídicas, né? Principalmente as rendas que eles obtiveram ao longo desse ano passado. E me diz quais são as mudanças, né? A gente sabe que sempre tem aí mudanças no imposto de renda, esse ano principalmente, né? Quais são essas mudanças no imposto para esse ano? O que está mais se falando não é nem só em relação ao imposto de renda, mas em relação àquele imposto de transação financeira. Não é? Estão falando que vem substituir a CPMF. Ah, tá, entendi. Alessandro, para ajudar o pessoal que está em casa, uma pessoa que comprou um apartamento financiado e ainda não quitou, precisa declarar? Precisa declarar a compra do imóvel. Isso é declarar, mas não vai recolher. Tem uma diferença entre o que você declara e o que você recolhe efetivamente. Certo. Agora, comparando o quê? O aumento do patrimônio dele. Dependendo, comparando com o patrimônio. E no caso de quem recebe uma bolsa de estudos, também precisa declarar? Como que fica nesse caso? A bolsa de estudo, por ser um benefício propriamente, ela não é um acréscimo patrimonial, não é um acréscimo à renda. Então, nesse caso, ela pode declarar de onde vem o benefício, mas ela não vai pagar sobre ele. Entendi. Como eu falei, a declaração sempre é necessária. Tudo que vem a aumentar a sua renda ou venha de uma doação ou um benefício, você lança na sua declaração, porém, você não recolhe sobre ele, dependendo do caso. Agora, quem recebe herança também tem que declarar, Alessandro? Aí na herança tem dois tributos, propriamente. Você vai pagar o ITCMD para o Estado, e aí é sempre bom guardar a guia de ITCMD, porque como os órgãos estadual e federal se conversam, às vezes você põe que recebeu herança, mas você não junta a guia de ITCMD. O que acontece no ano seguinte, ou nos próximos até 5 anos, aquele fato gerador, o Estado de São Paulo pode vir a cobrar você por aquele ITCMD que você recolheu, mas que não colocou o número da guia no seu imposto de renda. Alessandro, gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo e nos vendo com relação aos dependentes, né? Como que funciona para declarar? Bom, você tem um espaço próprio, um campo próprio na sua declaração para colocar quem são seus dependentes e os valores dispensados com cada um deles. Certo. Agora, outra pergunta que eu queria fazer, eu vou te dar um exemplo, eu tenho em casa o meu filho, né? E ele agora vai ter que declarar, né? Fez 1 ano no trabalho. E ele não atingiu não atinge o valor, né, mínimo para declarar, que é 28 mil e alguns quebrados, não é isso? Sim. Ele tem que declarar, é obrigado a declarar ou não? No caso, o que ele tem, só para te dar, para concluir, por exemplo, investimentos no banco. Vamos dizer assim, ele tem lá um investimento em... Né, fez aplicação, né? Aplicação, uma poupança, uma renda... Isso. Mesmo ele não tendo, não chegando ao valor mínimo, que é 28 mil e pouco, ele tem que declarar esses investimentos? Eu sugiro que sempre seja declarado. Se tem aplicação financeira, principalmente, não importa, o valor vai de 4, 5 mil reais. Declara-se, mas não se recolhe, como eu falei para vocês.
A declaração é tão somente para demonstrar para o governo o Certo. que você tem de patrimônio e justamente demonstrar que você não tem a obrigação de fazer o recolhimento. Você não atinge o teto da tributação. Você se torna passivo do tributo. Entendi. Então, independentemente de ter esse valor, né, mínimo para se declarar, se a pessoa quiser declarar, ela pode, né? Sem problema nenhum. Ela Sim, pode. sim. Não tem... Eu até sugiro que declare, porque quanto mais elementos você tiver a comprovar que você tinha um patrimônio inicial, que esse patrimônio ao longo do tempo, ele teve uma origem, foi aumentando, tanto melhor. Tanto é que muitas pessoas fazem, inclusive o carnê-leão, para ter uma comprovação de renda e origem de renda. Certo. Agora, só para finalizar, Alessandro, quanto tempo o contribuinte ele precisa guardar, né, todos esses documentos para não haver problemas mais tarde? O prazo da prescrição para a imposição de qualquer penalidade por parte do ente fiscalizatório são 5 anos. Então, durante 5 anos, 5 anos. Tem que guardar todos os documentos. Hoje, a declaração, como ela é feita via internet propriamente, você guarda a cópia digitalizada dos recibos que você tem de entrega, bem como de todos os comprovantes também digitalizados. Faz uma pasta, deixa lá no seu computador, porque se precisar, que geralmente se precisa, como acontece com muitos clientes meus, você vai lá e já faz a comprovação para a fiscalização. Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente traz outros destaques aqui do Rádio em Revista. Não saia daí, a gente volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o jornal Rádio em Revista e o destaque agora para você é saúde. Em tempos de pandemia de coronavírus, as pessoas acabam se esquecendo de algumas doenças como o sarampo. O sarampo é altamente contagioso e pode evoluir para complicações sérias e até levar à morte, gente. É transmitido por um vírus e os primeiros sintomas são febre, tosse, coriza, como se fosse um resfriado comum. O Ministério da Saúde lançou em fevereiro a campanha contra o sarampo. A meta era vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos. Para falar sobre esse assunto, o Sérgio Everton e a Amanda Nascimento entrevistaram o infectologista do Centro de Vigilância Epidemiológica, o Dr. Éder Gatti. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Doutor Éder, eu acabei de falar agora, né, que praticamente as duas coisas são bem parecidas, né? O sarampo, os dois vírus, né? Porque o coronavírus é como se fosse uma gripe mesmo, o sarampo também, né? Você tem praticamente os mesmos sintomas. A meta de vacinação, doutor, que começou em fevereiro deste ano, ela foi atingida? Olha, agora no começo do ano nós iniciamos uma campanha que era focada numa faixa etária muito específica, foi de 5 a 19 anos. Isso porque no ano passado nós já fizemos uma vacinação que cobriu outras faixas etárias. Nesse período, até a semana passada, que é o dado mais atualizado, nós tivemos o comparecimento de cerca de 1 milhão de pessoas nas unidades de saúde atendendo o chamado da vacinação no estado de São Paulo. Lembrando que essa vacinação é uma vacinação que ela é seletiva. A pessoa vai para a unidade de saúde levando o seu documento de vacinação e ali é feita uma checagem se está faltando alguma dose. E nessa campanha, dessas 1 milhão de pessoas que foram nas unidades de saúde, nós vacinamos aproximadamente 46 mil pessoas e as demais não foram vacinadas porque já estavam vacinadas. A meta o sarampo ele precisa atingir uma meta muito audaciosa, que é de 95% da população vacinada para que a doença pare de circular. Então, assim, a meta não foi atingida, porém a gente tem aí números significativos de procuras de pessoas nas unidades de saúde.
O sarampo ele precisa de uma meta tão audaciosa assim, porque ela é uma doença extremamente contagiosa, muito mais contagiosa, inclusive, que o próprio Covid, que o próprio coronavírus. Enquanto o coronavírus aí, ele dá mais ou menos 3 casos secundários após um infectado, o sarampo chega a dar 15 casos secundários por pessoa infectada. Então, é por isso que precisa de uma meta tão audaciosa. Só que o sarampo ele tem vacina, diferente, por exemplo, do coronavírus. Então, a gente tem uma medida muito precisa de prevenção. Então, vale o recado para todos os ouvintes. Quem não foi vacinado, por favor, compareça numa unidade de saúde. As pessoas que têm as pessoas que nasceram após 1960 precisam ser vacinadas. Então, é importante o comparecimento de todos nas unidades de saúde. Doutor, o senhor citou a questão do coronavírus, né? Que o sarampo e o corona têm alguns sintomas que são bem parecidos. Como é que a gente pode fazer a diferenciação? A pessoa que está nos ouvindo, como que ela pode diferenciar? Saber que é sarampo? A principal característica do sarampo, eu acho que a principal diferença, inclusive, com o coronavírus, é o exantema, que são as manchas no corpo. O sarampo, ele também dá febre, assim como o coronavírus, ele também dá sintoma respiratório, assim como o coronavírus, que seria, sintoma respiratório seria corrimento nasal, tosse, dor de garganta, produção de catarro. Agora, uma coisa que o sarampo tem e que o coronavírus não tem é as manchas no corpo. O sarampo ele costuma dar uma mancha que é muito característica. A gente chama de uma mancha que começa a maioria das vezes pela cabeça, depois dissemina ao longo de todo o corpo. Então assim, é muito característico a mancha no corpo. E esse tipo de mancha nós não vemos na infecção por coronavírus. Doutor, a gente teve uma informação, né, de uma japonesa lá no Japão, né, que chegou a pegar pela segunda vez o coronavírus, né? Isso é possível? Como é que é? A pessoa que já teve, no caso dela, isso foi, não sei se o senhor se lembra disso, há pouco tempo foi noticiado isso, né? Que pela segunda vez a pessoa pegou o coronavírus. É verídico? Isso é fato? Pode acontecer? Olha, o principal desafio agora com o coronavírus é que ele é uma infecção nova. E como qualquer doença nova que surge, ela precisa de muito estudo científico, de muita evidência científica, de muita pesquisa para se comprovar as principais características. Inclusive, uma das motivações de deixar a comunidade científica em alerta é justamente essa novidade, essas coisas novas que acontecem e a gente não sabe, por exemplo, quais são as características, quais são os riscos, quais são os fatores de risco, enfim, qual é a letalidade, enfim, qual é a proporção de pessoas que morrem, qual é a proporção qual é a faixa etária que morre mais e também, como vocês colocaram, se pode acontecer mais de uma vez. Olha, embora a gente tenha observado relatos, isso não é uma coisa que tenha acontecido de forma sistemática nos países que estão tendo coronavírus, a infecção de uma mesma pessoa 2 ou 3 vezes. Isso não é uma coisa que está sendo vista de forma disseminada. Então, eu acredito que se for acontecer e se essa for uma característica do coronavírus, nós vamos ter que esperar os relatos científicos que vão aparecer no futuro. Como eu disse, pode acontecer aí relatos isolados ou até mesmo rumores, só que para ter isso como uma característica da doença, uma característica cientificamente comprovada, precisaremos esperar os relatos futuros. Então, assim, os sistemas de vigilância e a própria academia científica, ela está muito atenta a esse tipo de ocorrência. Mas, por enquanto, é muito cedo para fazer esse tipo de afirmação de que a pessoa pode se infectar mais de uma vez. Doutor, e com relação ao sarampo, quem já teve uma vez pode ter de novo e quem já teve também precisa se vacinar? Como que fica nesses casos? O sarampo ele é uma doença que uma vez que a pessoa teve contato com o vírus, ela adquire imunidade. E é como se ela fosse vacinada. Então, quando ela pega o vírus, o organismo cria uma memória e toda vez que ela entrar em contato com o vírus de novo, o sistema imunológico dela vai estar preparado para combater e não deixar uma infecção ocorrer.
Então, a pessoa que já teve sarampo não tem sarampo novamente. E quando a pessoa tem sarampo de forma documentada, ou seja, ela tem o exame positivo de sarampo, ela não precisaria ser vacinada. Agora, a pessoa que nunca teve sarampo e a pessoa que não tem o seu esquema de vacinação completo, ela precisa ser vacinada para que evite a doença. Agora, voltando ao coronavírus, doutor, essa notícia nossa agora que já é uma epidemia, o senhor concorda com isso? Ou há ainda um pouco de alarde, assim, sem tanta necessidade? Qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, é uma epidemia porque nós estamos falando de uma doença que não tinha registro de casos previamente, agora a gente tem vários casos registrados, então só por isso ela já é caracterizada como um surto, como uma epidemia, e ela também recebeu recentemente a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Só que isso não é motivo de alarde, porque o fato dela ser uma pandemia, isso é apenas uma definição geográfica, ou seja, é uma doença que já circula em diversos países e em diversos continentes. Então, assim, a definição de pandemia ela está atrelada ao fato dela ser uma doença de distribuição global. A questão de alarde, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, ela é uma doença que se manifesta como um quadro respiratório comum, assim como outros vírus, influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratório, que todo mundo tem todo ano, sabe? Aquela doença aquela gripe que todo mundo tem todo ano. O problema do coronavírus é o fato de que algumas pessoas com problemas problemas prévios, pessoas com doenças prévias, enfim, problemas de imunidade, pessoas mais frágeis, idosos, pessoas com comorbidades, essas pessoas têm como fator de risco, tem o risco maior de ter uma doença mais grave e até a falecer, até morrer por conta da doença. Então, por isso que as autoridades sanitárias ficam em alerta. E assim, as pessoas com quadro leves, elas precisam não criar pânico, não ficar indo por qualquer motivo para a unidade de saúde. Se a pessoa tiver sintoma, basta procurar uma unidade básica de saúde sem necessidade de ir para um hospital. Então, doutor, para a gente encerrar a sua participação aqui, é a prevenção, então, no caso, né? É como tem sido divulgado aí, né? Lavar as mãos bem lavadas, tudo, ter uma higiene maior do que já se tem normalmente, né? Então, especificamente do coronavírus, é muito importante a higienização das mãos. A pessoa sempre passar álcool gel nas mãos, sempre lavar as mãos, evitar de levar a mão no nariz, na boca e nos olhos. São medidas de etiqueta. Só que, assim, existem doenças respiratórias que têm vacina e tem como se prevenir. Nós temos a influenza, que logo mais teremos uma campanha nacional, e temos uma campanha em andamento com relação ao sarampo. Então, eu gostaria de deixar a mensagem para os ouvintes de que todos devem ter em mãos a sua carteira de vacinação, procurar as unidades de saúde para fazer a vacina e evitar o sarampo. Temos aí vacina de graça nos postos de saúde, é uma doença imunoprevenível e é uma doença que, assim, diferente do coronavírus, ela já circulou livremente pelo estado, pelo município de São Paulo. Ela causou algumas mortes, então é um problema real, é um problema que tem prevenção e basta as pessoas procurarem as unidades de sarampo. O sarampo tem vacina, basta se vacinar. O mês de março foi dedicado ao alerta sobre os riscos do câncer renal. A conscientização sobre os riscos é ainda a melhor forma de prevenir essa e também todas as doenças que a gente conhece, pessoal. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 6 mil novos casos de câncer nos rins surgem no Brasil a cada ano. A nefrologista e diretora da Sociedade Brasileira de Nefrologistas, doutora Andréa Pio, conta quais são os grupos de risco que precisam estar atentos a possíveis sinais da doença. Além do fator hereditário, a doutora Andréa explicou que fumantes têm mais chances de contrair
algum tumor nos rins. Não só nos rins, né, gente, mas também em outras partes do corpo, né? Fumar nunca é bom. Isso porque existem agentes cancerígenos dentro do cigarro, né? E depois que eles são absorvidos pelos pulmões, eles caem na circulação sanguínea e eles chegam numa concentração muito alta nos rins. Então, o que acontece? Aquelas células renais, elas ficam ali de forma maciça expostas à ação cancerígena dessas substâncias. Segundo Andréa, sangue na urina e dores abdominais são sinais a serem observados que podem evoluir para um câncer renal. A doutora ainda destacou o Dia Mundial do Rim, data complementar ao Março Vermelho, que alerta para a prevenção de outras doenças renais. Ela recomendou algumas ações que ajudam a diminuir as chances de se obter, de ter uma doença aí no órgão. Evitar consumo de sal exagerado, evitar alimento industrializado, evitar o próprio tabagismo. Também medir a pressão arterial regularmente, quem não tem pressão alta pelo menos uma vez por ano. Beber líquido de forma correta e adequada, principalmente água. Evitar ficar muito tempo sem beber água. Então, uma ingestão de líquido pelo menos aí no torno de 2 a 2,5 litros por dia. O Ministério da Saúde anunciou detalhes da 22ª campanha nacional de vacinação contra o influenza. A vacinação foi antecipada e começa a partir do próximo dia 23 de março, uma segunda-feira, daqui a poucos dias. Os 2 primeiros grupos a serem vacinados serão os idosos com 60 anos ou mais e os profissionais de saúde. A campanha será realizada simultaneamente em todas as regiões do Brasil, então fique atento. O segundo grupo será o de professores e profissionais das forças de segurança e salvamento, como bombeiros e policiais militares, que poderão se vacinar a partir do dia 16 de abril. Já o terceiro e último grupo poderá se vacinar a partir de 9 de maio, estabelecido como o dia D da vacinação contra a influenza. Nesse grupo estão crianças de 6 meses a 6 anos, doentes crônicos, pessoas com mais de 55 anos, mães no pós-parto, população indígena e pessoas com condições especiais. Nós vamos falar agora, continua falando sobre saúde, mas a partir de agora, sobre saúde da mulher. O mês de março é dedicado à campanha na luta contra o câncer de colo de útero. A realização do exame Papa Nicolau é um aliado à prevenção da doença. Um dos principais fatores que levam ao desenvolvimento do câncer do colo do útero é o vírus HPV, o papiloma vírus humano, que infecta a pele e mucosas e é transmitido por meio de relações sexuais. Existem mais de 200 tipos de HPV, mas somente 14 podem causar câncer. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer uterino é o terceiro tipo de câncer mais comum, ficando atrás apenas do de mama e do colo retal. Sobre esse assunto, o oncologista Rodrigo Munhoz conversou com o jornalista Sérgio Everton e Amanda Nascimento, que apresentam o nosso diário aqui na Rede Alesp. Já de cara existe a prevenção, né, ao câncer do colo de útero, doutor? Existem algumas formas de prevenção, na verdade. Uma delas, já foi abordada por vocês, que é justamente o exame de Papa Nicolau. É um exame que você colhe uma amostra do colo uterino para ver se você tem células, tem indícios de lesões que já correspondam ao tumor, ao câncer de colo uterino, ou mesmo de lesões que possam se transformar num câncer de colo uterino no futuro. Mas é importante lembrar que nos últimos anos teve um salto muito grande na prevenção do câncer de colo uterino e de outros tipos de câncer relacionado ao HPV, que diz respeito à incorporação da vacina para o HPV. Essa é uma vacina que foi incorporada aí ao calendário vacinal obrigatório fornecida pelo Ministério da Saúde. Ela é indicada aí para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E ela traz aí mais uma arma no combate ao câncer de colo uterino e a infecção pelo HPV como um todo. E a expectativa é que nas próximas gerações, graças a Deus, isso deixe de ser um problema frequente e que o câncer de colo uterino não figure mais entre os 3 mais incidentes na mulher. Agora, doutor, só para que as pessoas, né, principalmente as mulheres, as meninas, claro que isso é passado, né, mas o HPV, vamos falar disso, porque eu tenho até, né, um caso que eu queria que o senhor comentasse para dar para a gente, né, um norte disso, né, para que as pessoas entendam melhor como é que isso é transmitido, o HPV. Né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso,
né? Como é que se pega o HPV, se é só através de a relação sexual, né? Ou está infectado, por exemplo, você vai num banheiro, senta numa privada, não sei, num vaso. Como é que é isso? Como é que se pega o HPV? Como é que se infecta com isso, com esse... A transmissão do HPV ela se dá por contato direto com a pele ou com a mucosa. A principal forma de infecção é, de fato, a via sexual. Isso vale para sexo oral, vaginal, sexo anal. Todas são formas aí de contágio do HPV. É importante lembrar que a infecção do HPV ela não está relacionada só a mulheres ou meninas, ela acontece também em homens. E é importante lembrar que o câncer de colo uterino não é o único. Mas aí é o homem que acaba passando para a mulher? Como é que é? Isso é que eu queria entender. Pode acontecer. Você pode ter transmissão homem-mulher, homem-homem, mulher-homem. A transmissão pode acontecer de diferentes formas. Certo. Ela pode acontecer também durante o parto, mas isso representa um problema menor. Nossa. Atualmente, a transmissão sexual é o principal problema. Doutor... Quanto à sua segunda pergunta, se tem a transmissão ou a contaminação por compartilhamento de objetos, como vaso sanitário ou mesmo piscina, isso nunca foi comprovado. Certo. Então, habitualmente, a transmissão mais comum é por contato direto através do ato sexual. Doutor, o senhor citou o Papa Nicolau como uma forma de prevenção. Gostaria que o senhor falasse um pouco de quem pode fazer o exame, qual é a faixa etária indicada, faz todo ano, como que funciona essa parte da prevenção através do Papa Nicolau? Bom, esses exames preventivos ginecológicos de Papa Nicolau estão disponíveis através do Sistema Único de Saúde, também através da saúde suplementar. Ele é indicado inicialmente para todos que iniciam a atividade sexual. Então, naturalmente, quem não tem atividade sexual não tem indicação de fazer o exame de Papa Nicolau, mas a partir do início, sim. Você pode ajustar a estratégia de acompanhamento, ou seja, a periodicidade do exame, em função do resultado. Quem tem um resultado absolutamente normal pode repetir isso em 1 a 3 anos, dependendo de alguns outros exames complementares. Dependendo da situação, naturalmente, essa vigilância tem que ser intensificada e se fazer exames anuais. É importante lembrar que o exame de Papa Nicolau é uma etapa inicial desse rastreamento. Se vem alguma alteração no exame de Papa Nicolau, outros exames adicionais podem ser necessários. É importante lembrar também que em muitas situações ele não é um exame necessariamente diagnóstico, ele é um exame de triagem, ou seja, ele é um exame buscando aí indícios de lesões que já correspondam ao câncer de colo uterino ou que possam se transformar no câncer de colo uterino no futuro. Agora, doutor, no homem, na mulher é visível, né? Mais visível do que no homem, no caso, né? O homem que passa... Na verdade, o contrário. No homem é o contrário? É até mais visível. No homem, as lesões relacionadas ao HPV podem se manifestar como pequenas verrugas na região genital. Não, mas na mulher também pode ser alguma verruga. Mas na mulher também. Eu estou te dizendo isso porque eu tenho, inclusive, de um caso, né, que eu vou até falar a verdade, até isso aí não pode acontecer, né, na família, que a minha sobrinha foi fazer o exame, tudo, fez o exame, tudo, e tem uma verruga dentro do útero dela, né? Por causa, ela tá com HPV, né? Isso é HPV. Ela pegou. Agora... Isso pode ser, existem outras lesões que não necessariamente têm relação com HPV, outros tipos de verruga. Um ponto importante também é que nem toda infecção por HPV está associada ao desenvolvimento de câncer de colo uterino ou outros tipos de câncer. Eu citei anteriormente, mas, por exemplo, câncer de vagina, câncer de pênis, câncer de boca, todos estão relacionados ao HPV. De todos os mais de 150 a 200 tipos que existem de HPV, e muitos deles podem causar essas verrugas, só perto de 13 são considerados oncogênicos. O que é isso? Só perto de 13 tem a possibilidade de causar um câncer. Né? Então, muitas dessas infecções não evoluem para o câncer, e esse é um ponto importante também. E como é que se trata isso, doutor? Não existe um tratamento específico para o HPV. Na maior parte das vezes, o nosso próprio sistema imunológico, nosso sistema de defesa, é capaz de erradicar a infecção pelo HPV, e essas infecções são transitórias. Para os subtipos que estão associados aí que são preveníveis com a vacina é a melhor forma de prevenção. Não se sabe se de fato ela pode ter um efeito de tratamento, ou seja, uma vez que você já tem a infecção, fazer a vacina que ajuda na prevenção do câncer, por exemplo, mas alguns estudos recentes sugerem que sim, que esse que além de prevenir, você pode abortar o processo que evoluiria com o câncer. Amanda. Com relação ao câncer do colo de útero,
quais são os sinais que podem acender um alerta para as mulheres, né? A gente tem alguma coisa que é mais característica? Os sintomas podem ser um pouco inespecíficos, Amanda, ou seja, existem diversas outras doenças que não são câncer que podem dar sintomas que se confundem com os sintomas de câncer de colo uterino. É importante lembrar também que o ideal é que você faça o diagnóstico de câncer de colo uterino antes de ter sintoma. E, mais uma vez, é fundamental a adesão à prevenção com o exame de Papa Nicolau. Porque mesmo que você diagnostique no exame de Papa Nicolau, habitualmente o diagnóstico é mais precoce numa fase de onde já se tem sintoma. Mas vamos supor que não se fez exame de Papa Nicolau, não tomou vacina. Ao que a mulher precisa ficar atenta para o risco aí de um câncer de colo uterino? Principalmente dor pélvica, uma dor aí na região genital, sangramentos fora do usual, sangramentos fora do período menstrual, dor durante a relação sexual, são todos aí alguns indícios, alguns sinais de um câncer de colo uterino. Outro também é o aparecimento de línguas ou gânglios na região da virilha, também aí isso está relacionado ao câncer de colo uterino em algumas situações, mas já numa fase um pouco mais avançada. É bom saber dessas informações, doutor. Agora, o HPV, né? Eu estou insistindo até nisso, porque eu queria saber, isso pode sim levar a mulher ter um câncer de útero, né? Ou não? O HPV é o principal, né? Pelo câncer de colo uterino. Existem outros tipos de câncer ginecológico, de câncer uterino que não do colo, que aí não tem relação com infecção pelo HPV. Mas aí são outras doenças. O câncer de colo uterino, em sua maioria, tem associação com o HPV. Alguns poucos não têm associação com o HPV. Por isso a importância da vacinação. Essa é uma mensagem muito importante. Isso que eu queria saber do senhor, sobre as vacinas, né? O senhor falou que, o HPV ele não tem um tratamento específico, tem né? Tem prevenção, né? Tem prevenção e pode ter um tratamento para a evolução para o câncer. Mas a prevenção é uma forma de tratamento. Não tem nada mais eficaz, mais barato do que prevenir através da vacinação. E então, é importante, o senhor estava falando das vacinas, né? Doutor, e essa relação com a vacina? Só as crianças e adolescentes são vacinados? Qual que é a faixa etária indicada? Formalmente hoje, a vacina é indicada para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Certo. Essa é a recomendação formal do Ministério da Saúde. E essa é uma medida extremamente importante nesse combate à erradicação do câncer de colo uterino e de todos os tipos de câncer relacionados ao HPV. Seminário sobre autismo reuniu membros da sociedade civil, autoridades políticas e especialistas da área médica no auditório Paulo Kobayashi aqui na Assembleia Legislativa. No encontro, foram discutidos os direitos e a importância dos pais no desenvolvimento dos filhos com o espectro do autismo. A iniciativa faz parte do projeto Autismo Legal. A idealizadora do projeto, Carla Bertin, falou com a gente sobre isso. A gente começou traduzindo as leis para que pessoas que não têm nenhuma formação jurídica possam fazer o papel de advogado dos próprios filhos. E depois que esse projeto começou a crescer bastante, a gente percebeu que a gente poderia fazer um pouquinho mais. Ajudar os pais a entenderem o autismo e, principalmente, eles entenderem como poder ajudar os filhos. Né? Porque nem todo mundo tem acesso a muita terapia, nem todo mundo tem um bom convênio, nem todo mundo tem acesso a excelentes escolas, mas a gente percebeu que nós, pais, podemos fazer muito mais para ajudar no desenvolvimento dos filhos. A neuropediatra e especialista em autismo, doutora Débora Kersh, falou sobre algumas pistas que podem ajudar os pais a antecipar a descoberta do problema em bebês e aumentar o progresso do tratamento. O autismo, ou o transtorno do espectro autista, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, de início muito precoce, então antes dos 3 anos de idade, com prejuízos na comunicação e na interação social. E quando a gente fala em comunicação, não estou falando somente em fala propriamente dita, é na capacidade de conseguir se comunicar verbalmente ou não com o outro, e padrões de comportamento, interesses e atividades mais rígidos, restritos e estereotipados. Qualquer atraso no desenvolvimento pode ser também um sinal de alerta, especialmente quando há questões de habilidade social envolvida. São vários os sinais, mas esses seriam os mais frequentemente encontrados e que precisam ser sinais de alerta, porque quanto mais precoce o diagnóstico,
quanto mais a intervenção for precoce, melhor será, então, determinante ao longo da vida dessa criança. Isso não significa que ele não vá se desenvolver, porque todos têm capacidade de aprender. Apesar do autismo não ter cura, a neuropsicóloga Luciana Xavier falou das possíveis intervenções que podem contribuir para o desenvolvimento do paciente. É muito importante que a gente tenha em mente que o tratamento ele não pode ser só de uma especialidade. Ele envolve uma multidisciplinariedade e que essas áreas precisam se comunicar, precisam conversar. Então a criança precisa do olhar médico, a criança precisa do olhar terapêutico, precisamos da escola e precisamos principalmente da família. Né? Aí sim nós estamos falando de uma intervenção eficaz, estamos falando de uma estimulação completa para essa criança ou para esse indivíduo TEA. O evento teve apoio da deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, que é coordenadora da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela falou com a gente sobre o evento e sobre o assunto. A Assembleia, como espaço público, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente precisa para a sociedade, né? A gente mostrar a importância de você abrir esse espaço para que a sociedade possa entrar, aprender, conhecer, né? Porque aqui a gente vai ter a divulgação de muito conhecimento. A Carla, que é a pessoa do blog do Autismo Legal, é uma pessoa que tem muito conhecimento e ela passa isso no blog e tudo. Então, tudo isso é muito importante para que as pessoas possam saber seus direitos, onde procurar ajuda, como fazer. Então, eu fico super feliz de poder proporcionar isso, gente. A Frente Parlamentar, ela tem esse objetivo de proporcionar conhecimento, divulgação de tudo que as pessoas possam ter. Porque às vezes não é só você mandar uma emenda, você fazer com que as pessoas conheçam, saibam onde procurar, acho que é tudo de bom, né? Vamos mudar de assunto e falar agora sobre cultura. Uma solenidade comemorou os 90 anos da Seixo Noé no mundo e os 87 anos de presença no Brasil. A solenidade aconteceu aqui na Assembleia Legislativa e é a iniciativa do deputado Márcio Nakashima, do PDT, que falou sobre a importância do evento. A Seixo Noé tem um papel fundamental, é uma filosofia de vida que transcende, né, toda e qualquer religião. E ao longo, né, desses 90 anos, aqui no Brasil, ajudou milhares de pessoas a se encontrar paz interior. Então, para mim, é um momento de muita honra estar aqui participando desse evento. A Seixo Noé é considerada uma filosofia de vida e também uma religião. Ela quer fazer com que, através de atos, palavras e pensamentos, tornemos o mundo melhor, como expressou o preletor da sede internacional, Marcos Rogério Pinto. Atualmente, né, olhando os problemas que nós estamos enfrentando hoje, desde a questão ambiental até a questão de uma saúde pública, né, com relação ao suicídio dos jovens, com relação a uma série de outras enfermidades, como é que a Seixo Noé se posiciona diante disso, que respostas a Seixo Noé dá diante desta situação que nós estamos vivendo no dia de hoje. A Seixo Noé foi fundada no Japão em 1930, chegou 3 anos depois ao Brasil. Atualmente, são mais de 400 mil apoiadores aqui no país. E pronta para continuar em crescimento, como explica o vice-presidente doutrinário da América Latina, Junji Miura. A Seixo Noé é uma instituição sem fins lucrativos, iniciado no Japão no dia 1º de março de 1930. E o objetivo principal é a elevação espiritual do ser humano. E a filosofia principal é que todo ser humano é filho de Deus, perfeito e harmonioso. E tem uma possibilidade infinita. E a nossa missão na Seixo Noé é a divulgação dessa filosofia no estado de São Paulo, no Brasil e em todo o mundo. Com os trabalhos técnicos de Roberto Dias e Daniele Franceschi, o programa especial Rádio em Revista Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa na semana que vem. Tchau. No ar, Rádio em Revista.